96,7 FM Universitária, uma emissora da Universidade Federal do Piauí, para todo bom gosto. Querida turma de 2012, foi difícil chegar aqui. Madrugamos e lutamos muito. Somos guerreiros de um Brasil que não foge à luta. Se você vai completar 16 anos até 7 de outubro, tire o seu título de eleitor. Procure um posto da Justiça Eleitoral até 9 de maio, levando documento de identidade com foto e comprovante de residência. O voto é obrigatório aos 18 anos, mas é um direito já a partir dos 16. Brasileiro que vota não foge à luta. Justiça Eleitoral. Ouça, às terças e sextas, à 1h30 da tarde, o programa Revista Universitária. Um panorama de tudo que a Universidade Federal do Piauí produz e que é de interesse da comunidade. Saiba como funciona a nossa universidade e como você pode usufruir da produção acadêmica nos campos do ensino, pesquisa e extensão. Revista Universitária, a informação para quem pensa o futuro. Em Teresina, 11h32. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes! Quarta-feira, 2 de maio, começamos mais Universitária Esportiva e ao meu lado, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. No boletim de hoje você vai ficar sabendo das novidades no Novo Basquete Brasil, do Judô e MMA. No Bola na Rede você confere as notícias sobre o piauiense e as rodadas que aconteceram pelo mundo. Continue sintonizar o que Universitária Esportiva está no ar. Clube do Vinil, um programa para se ouvir o repertório musical dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, a partir das 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo. E ontem o Flamengo ficou ainda mais perto de avançar às semifinais do Novo Basquete Brasil ao superar a equipe do Unitri Universo em casa pelo placar de 70-63. Com o triunfo, o time rubro-negro abre 2-0 na série melhor de 5 jogos e fica a uma vitória da classificação. O cestinha do jogo foi David Jackson, do Flamengo, que saiu do ginásio Tijuca Tênis Clube com 24 pontos. Pelo lado do Uberlândia, quem mais brilhou foi Valtinho com 18 pontos no confronto. No jogo 1, disputado em Uberlândia no último sábado, o Flamengo venceu de forma apertada, só conseguindo sacramentar o triunfo após 2 prorrogações com 110-108 no placar. Assim como o Flamengo fez mais cedo, o Joinville ficou mais perto ainda de avançar às semifinais ao derrotar a equipe do Pinheiros fora de casa. Com o placar de 74-68, abriu 2-0 na série melhor de 5 partidas. Válida também pelas quartas de finais do torneio. O time de Santa Catarina está também a uma vitória da classificação. O cestinha da partida foi o armador norte-americano do Joinville, Kojo Mensah, que saiu de quadra com 19 pontos. Pelo lado da equipe paulista, o melhor foi o Alan Marquinhos, com 15 pontos. Seguindo o exemplo dos outros 2 jogos de ontem no Novo Basquete Brasil, São José venceu a equipe de Franca por 96-85 em casa e também abriu 2-0 na série melhor de 5 jogos. O cestinha da partida foi o pivô Murilo, do São José, que saiu de quadra com 28 pontos, além de 8 rebotes e 5 tocos. Pelo Franca, quem mais brilhou foi o armador Sowell, que terminou com 23 pontos. A partida 3 vai acontecer amanhã e pode definir os semifinalistas de Pinheiro e Joinville e São José e Franca. Brasília e Bauru abrem as séries melhor de 5 a partir da sexta-feira, quando vai ocorrer o jogo 3 entre Flamengo e Uberlândia.
E a eleição para a presidência do Comitê Olímpico Brasileiro deverá ocorrer apenas no último trimestre de 2012, mas o vencedor já é conhecido. Conforme comunicado divulgado pela entidade na segunda-feira, o atual mandatário Carlos Arthur Nussmann é candidato único e conta com total apoio para ser reeleito. O COB listou 28 presidentes de confederações nacionais de esportes olímpicos que já se manifestaram a favor de Nussmann. 38 têm direito a voto. Apenas Alaô Azevedo, da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, faz oposição ao dirigente. Já Eric Leme Walter Malezon, da Confederação Brasileira de Esportes no Gelo, enfrenta um processo judicial, pode sofrer impeachment e sua entidade está suspensa juridicamente. Nussmann ainda tem ao seu lado os 3 membros natos da COB que podem votar. Ele próprio, seu vice André Richer, candidato à reeleição, e João Avelange. Confirmando a sua permanência no comando do COB para o quadriênio 2013-2016, Carlos Arthur Nussmann completará 21 anos de presidência ao término do próximo mandato. E Lyoto Machida já tem data para voltar ao octógono do UFC. No dia 4 de agosto, ele enfrenta o americano Ryan Bader, em Los Angeles. Lyoto, de 33 anos, não luta desde dezembro do ano passado, quando perdeu para o campeão da sua categoria, John Jones, no Canadá. Ele tem um total de 17 vitórias e 3 derrotas na carreira, as 3, por sinal, em seus últimos 4 combates. Rival de Lyoto Machida, Ryan Bader tem 28 anos e venceu o veterano Quinton Rampage Jackson em fevereiro pelo UFC 144 na sua última aparição. Ele tem um cartel de 14 vitórias e 2 derrotas. No mesmo evento onde Lyoto encara Bader, o americano Brian Stann duela diante de Hector Lombard. Joey Lauso enfrenta Terry Etin, enquanto Travis Browne pega Ben Rothwell. E boas notícias já eram esperadas no judô e foram confirmadas na tarde de ontem. A judoca piauiense Sara Menezes foi oficialmente convocada para compor a equipe que vai a Londres. Depois de uma rodada de torneios continentais, a Federação Internacional de Judô atualizou o ranking, que não teve alteração para a piauiense, que se manteve em terceiro lugar, mas pela desqualificação, no caso, que só pode ser uma lutadora por país. A segunda japonesa saiu e a Sara assumiu o segundo lugar. Com a nova fórmula de classificação por pontos dentro dos 4 anos entre as Olimpíadas, não foi necessário realizar seletivas para definir os titulares das vagas. Em 16 de dezembro de 2007, a piauiense havia conquistado o direito de competir nas Olimpíadas de Pequim, 2008, após derrotar a carioca Daniela Pouzinho na seletiva nacional. No caso de Sara, a única brasileira mais próxima era a gaúcha Tassiana Lima. Mas a gaúcha está suspensa por ter sido flagrada em exame antidoping. Os convocados foram os ligeiros Sara Menezes, até 48 quilos, segundo lugar no ranking mundial no feminino, e no masculino Felipe Kitadai, até 60 quilos, 11º colocado. Eles lutam no dia 28 de julho. Os meio-leves, Érica Miranda, até 52 quilos, terceira colocada no ranking, e Leandro Cunha, até 66, quarto colocado no ranking, que lutam no dia 29 de julho. Os leves, Rafaela Silva, até 57 quilos, terceira colocada, e Bruno Mendonça, até 73 quilos, 10º colocado no ranking, que lutam no dia 30 de julho. Os meio-médios, Mariana Silva, até 63 quilos, 14ª colocada, e Leandro Guilheiro, até 81 quilos, primeiro do ranking, lutam no dia 31 de julho. Os médios, Maria Portela, até 70 quilos, 8ª colocada no ranking, e Thiago Camilo, até 90 quilos, 6º colocado. Eles lutam no dia 1º de agosto. Os meios pesados, Mayra Guiar, até 78 quilos, que foi primeira colocada na sua categoria, e Luciano Correia, até 100 quilos, 15º colocado, que lutam no dia 2 de agosto. E os pesados, Maria Sueli Altman, acima de 78 quilos, 7ª colocada, e Rafael Silva, acima de 100 quilos, 3º colocado no ranking, que fecham as competições de judô no dia 3 de agosto. E a Confederação Brasileira de Atletismo divulgou a lista de atletas convocados para as Olimpíadas de Londres. O prazo para a obtenção de índice olímpico terminou no último domingo. O Brasil terá 3 representantes no masculino, como Arilson Gomes dos Santos, Paulo Roberto de Almeida Paulo e Frank Caldeira, e uma no feminino com Adriana Aparecida da Silva. A piauiense Cruz Nonata não conseguiu obter o índice na Maratona de Viena, a última prova em que ela disputou. E notícia triste na natação. O norueguês Dale Owen foi encontrado morto no chuveiro após um treino em Flagstaff. A morte foi causada por uma parada cardíaca. O incidente com o norueguês chocou o mundo da natação. Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008,
e campeão mundial dos 100 metros peito no ano passado em Xangai, ele era um dos favoritos da prova para Londres neste ano. De Leon era considerado um herói na Noruega por ter ganhado o ouro no Mundial do ano passado, poucos dias depois do massacre político comandado por Anders Behring Breivik, que vitimou 77 pessoas em sua terra natal. E os paratletas do Centro Integrado de Reabilitação CEIR disputaram a etapa norte-nordeste do Circuito Caixa Paralímpico de Atletismo, Natação e Halterofilismo em Natal, no Rio Grande do Norte. Os 5 atletas piauienses que participaram da competição garantiram 10 medalhas, sendo uma de ouro, 7 de prata e 2 de bronze. A delegação piauiense, composta por Ana Cássia, Lídia Raquel, Aldemício Rodrigues, Nayara Maria e Liana Brito, além de representar o estado na competição, conseguiu, segundo o reabilitador físico Childerico Robson, colocar o Piauí entre as melhores delegações paralímpicas. O Circuito Caixa Etapa Norte-Nordeste de Natal reuniu 350 competidores de 10 estados brasileiros. Os atletas com os melhores índices garantiram classificação para a etapa nacional do circuito, que acontece no decorrer do ano. Universitária Esportiva volta já. Venha dançar samba rock. Tô com saudade de Jackson do Pandeiro. Telefone. Roraima Telegroove fazendo o melhor do samba rock no Bossa Nova. Sexta, dia 4 de maio, às 22 horas. É pra dançar, é pra sacudir, é pra balançar. Roraima Telegroove. Sexta, dia 4 de maio, às 22 horas, no Bossa Nova. Informações 9978-8082. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Bola na Rede. E no dia em que comemorou 99 anos, o Parnaíba goleou o Piauí por 5-0 em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Piauiense, para a felicidade do nosso amigo Chico Filho. Os gols do Parnaíba foram marcados por Fabinho, que fez 2, Paulo, Puxinha e Nezinho. Agora o Parnaíba chegou aos mesmos 10 pontos do 4 de julho, mas permanece na segunda colocação por conta dos critérios de desempate. E o Piauí, por sua vez, permanece com apenas 1 ponto conquistado e agora é o lanterna no estadual. Tivemos clássico em Campo Maior. Comercial e Caiçara empataram no 1-1 no estádio Deusdete de Melo. Zé Rodrigues abriu o placar para o Comercial aos 20 minutos do primeiro tempo, mas Deilton empatou para o Caiçara aos 29 da etapa final. Com o resultado, o Comercial chegou aos 7 pontos e continua dividindo a terceira colocação do estadual com o Flamengo. Já o Caiçara alcançou o seu 2º ponto na competição e pulou para a 7ª colocação, saindo da lanterna. E ontem tivemos clássico também aqui em Teresina. Ontem foi dia de Rivengo, com direito a Lindolfo Monteiro lotado e cheio de emoções. Tivemos estreias também. Pelo lado do River, o meia Fábio Augusto fez uma bela partida com a camisa do Galo. E do lado rubro-negro, finalmente Jorginho Paulista entrou em campo no segundo tempo e já no primeiro toque com a bola deu um belo passe para Luiz Henrique, que mandou a bola na trave. Mas o tricolor foi superior em quase toda a partida. O River teve boas chances de gol. Aos 13 do primeiro tempo, Fábio Augusto cruzou e Crislan acertou uma bicicleta, mas o lance foi anulado pela arbitragem. Depois de muita pressão, o gol do Galo saiu aos 39. Em uma linda jogada da esquerda, Péricles chutou e Robson espalmou, mas Gessé aproveitou o rebote e fez River 1-0. No segundo tempo, a Raposa voltou mais presente em campo. Já no comecinho, o time teve ótimas chances de gol. Depois de tanto tentar, o Flamengo conseguiu. Aos 36, numa batida de falta, Luiz Henrique mandou para a área e Laércio cabeceou para dentro do gol. A classificação do campeonato é a seguinte: 4 de julho em primeiro com 10 pontos, Parnaíba em segundo também com 10 pontos. Comercial em terceiro com 7 pontos, Flamengo em quarto também com 7 pontos. Picos em quinto com 3 pontos e o River vem em sexto também com 3 pontos. Caiçara em sétimo com 2 pontos e o Piauí lanterna com 1 ponto. E Adriano cumpriu mais uma etapa da recuperação da cirurgia realizada há 3 semanas para a correção de um problema no tendão calcâneo do pé esquerdo. O jogador retirou os pontos do curativo da operação e, mesmo sendo elogiado, escutou alguns pedidos especiais da equipe médica que comanda seu processo de volta aos gramados. Ao contrário dos problemas durante a recuperação da primeira cirurgia no local, quando ainda atuava no Corinthians, Adriano tem sido elogiado por todos e vem recebendo apoio constante dos rubro-negros.
Na última segunda, o jogador viu o técnico Joel Santana pedir a sua contratação. Mesmo com todas as boas referências sobre o novo período e o apoio irrestrito no suporte da recuperação, a diretoria do Flamengo ainda age com cautela para falar sobre o caso. O clube irá aguardar o fim da recuperação da cirurgia para definir o tipo de vínculo a ser estabelecido com o jogador. Ciente dos problemas antigos, a tendência é que seja assinado um contrato de produtividade entre as partes. E ainda sem definições concretas, o Flamengo vai se montando aos poucos para reformular o seu elenco. No início dessa semana, o clube confirmou a dispensa do atacante Itamar. O jogador é o segundo a deixar o rubro-negro após ser pouco utilizado no elenco. Antes dele, o zagueiro Gustavo foi emprestado ao Atlético Goianiense. Pedido de Vanderlei Luxemburgo no início do ano, Itamar não conseguiu ter a mesma moral com Joel Santana. Com problemas na documentação quando chegou ao clube, o jogador só disputou 2 amistosos contra Londrina e Corinthians na pré-temporada. Em pouco mais de 90 minutos, o atacante não marcou nenhum gol e mostrou que estava longe de ser uma solução para o setor ofensivo do time. Dentro do projeto de reduzir o grupo a pedido do técnico Joel Santana, o dirigente também confirmou o retorno de Tomás e Lucas ao time de juniores. Segundo Joaquim, o clube também irá conversar com os pais dos atletas para explicar que o procedimento é normal e já aconteceu inclusive com craques formados na base em outras épocas. Após algumas dispensas e a diminuição do elenco, a diretoria espera agora confirmar as tão sonhadas contratações de peso para reforçar o time. Cáceres do Libertad do Paraguai só chegará após a Libertadores, bem como o Y, que está em fase final de negociação. O clube ainda busca um meia e um zagueiro. E a Juventus está perto de se despedir de um dos seus maiores ídolos. Próximo da conquista do campeonato italiano, Alessandro Del Piero admitiu que a final da Copa da Itália contra o Napoli no dia 20 de maio será o seu último jogo pelo clube de Turim. O contrato do jogador de 37 anos termina no fim desta temporada e não deve ser renovado. No último domingo, o time venceu o Novara por 4-0, mantendo a diferença de 3 pontos para o segundo colocado Milan. Faltam agora 3 rodadas para o término do campeonato italiano. A vitória do City em cima do United no clássico de Manchester na segunda-feira deu à equipe do técnico Roberto Mancini a liderança do campeonato inglês a 2 rodadas da final do torneio. Os Citizens somaram 83 pontos, assim como o rival, mas com vantagens no saldo de gols. Nos acréscimos do primeiro tempo, o defensor Company marcou o gol do confronto no Etihad Stadium, casa do City. E ontem, jogando em casa, o Liverpool decepcionou os torcedores e foi derrotado por 1-0 pelo Fulham em duelo atrasado pela 30ª rodada do campeonato inglês. Foi a primeira vez que a equipe londrina conseguiu vencer o adversário no Anfield Road. O único gol do confronto saiu logo aos 5 minutos de jogo e foi contra. Após o cruzamento da esquerda, a bola desviou em atacante do Fulham, rebateu no peito do zagueiro e foi no contrapé de Donny, que nada pôde fazer. O triunfo pouco muda a situação das duas equipes na Premier League. Com 3 pontos a mais na conta, o clube de Craven Cottage chega a 49 na tabela na 9ª colocação. Os anfitriões completaram 4 jogos consecutivos sem vencer em casa pelo Campeonato Nacional. Em partida que ocorreu no mesmo horário, Stoke e Everton não saíram do empate por 1-1. Os visitantes saíram na frente com um gol contra do atacante Peter Crouch. A equipe da casa conseguiu empate com o Girona. E na briga pela última vaga para a próxima temporada da UEFA Champions League, o Napoli venceu o Palermo no estádio São Paulo em duelo válido pela 36ª rodada do campeonato italiano. O uruguai Cavani abriu o placar para o Napoli em uma cobrança de pênalti aos 16 minutos do primeiro tempo. Aos 35 da etapa inicial foi a vez de Hansik balançar as redes no São Paulo. E a Roma chegou ao 4º jogo sem vitória ao empatar 100 gols contra o Chievo. Com o resultado, o time da capital vai aos 52 pontos no 7º lugar e perdeu a grande chance de colar na zona de classificação a Champions e Europa League. O jogo foi disputado num gramado bastante encharcado em Verona. O resultado deixa o time da casa com 45 pontos no meio da tabela, dividindo a 11ª posição com o Bologna na abertura da rodada na Itália. Agora a Roma pode ver o bloco dos times que tem 55 pontos disparar. Napoli, Udinese, Internazionale e Lazio. Dos 4, 1 vai à Champions e 2 à Europa League. Caso vençam na rodada, chegarão a 58 pontos e abrirão 6 da Roma, a 2 rodadas do fim do campeonato.
E no francês, o líder Montpellier tropeçou e não conseguiu somar os 3 pontos que ampliariam ainda mais a vantagem estabelecida na ponta do campeonato francês para o Paris Saint-Germain. Jogando dentro de casa, o Montpellier apenas empatou por 2-2 com o Evian. Com ligeira superioridade, o Montpellier conseguiu sair na frente nos instantes finais do primeiro tempo. O gol da equipe da casa foi marcado por Belando, em cobrança de pênalti. No entanto, a torcida local tomou um susto ao ver o Evian aproveitar um descuido da defesa apenas 2 minutos após o gol marcado. Enquanto o time ainda comemorava o gol que deixava a equipe muito mais confortável na tabela de classificação, Kallenberg apareceu bem e tratou de igualar o marcador. Sem conseguir encaixar uma jogada que resultasse em gol, o Montpellier se viu desorientado em campo e sofreu a virada após Berigard chutar firme e vencer o goleiro anfitrião aos 24 minutos do segundo tempo. Mas aos 40 minutos da segunda etapa, Giroud se desvencilhou da marcação e achou espaço na zaga adversária para empatar o duelo. Aos 50 minutos, o juiz ainda marcou um pênalti de Cabon em Cabelha, mas o Montpellier não aproveitou a chance. Depois de muita confusão em campo e 4 expulsões, Camara perdeu a cobrança defendida pelo goleiro Andersen. A igualdade fez o clube subir para 73 pontos e deixou o time a 6 de distância do Paris Saint-Germain. Depois de 3 empates consecutivos, o Villarreal voltou a vencer pelo Campeonato Espanhol e deu importante passo na luta contra o rebaixamento. Fora de casa, o time contou com um gol de Marcos Cenas para fazer 3-2 no Sporting Gijón e pode até consolidar a permanência caso o Zaragoza não vença o Levante hoje. Aos 19 minutos, Rubem fez 1-0, mas Lora empatou aos 39. Ainda antes do intervalo, o brasileiro naturalizado espanhol Marcos Senna fez de pênalti o segundo gol dos visitantes. Na segunda etapa, o Sporting foi para cima e levou o terceiro, de Pérez, aos 11 minutos. Galvez, aos 40, ainda diminuiu, mas apesar da pressão, o Gijón não conseguiu empate. O final de jogo ainda foi tumultuado em razão dos protestos da torcida mandante, que atirou diversos objetos no gramado. O Villarreal chegou aos 41 pontos, enquanto os times da zona de rebaixamento têm 34. O Gijón é um deles e pode cair hoje, caso o Raio Vallecano pontue diante do Mallorca, que também chegaria a 41 e não podia ser alcançado pelo Sporting, que só se salva se vencer os jogos restantes e o Raio perder as duas. E em jogo atrasado pela 20ª rodada do campeonato, o Granada bateu o Espanyol em casa por 2-1 e se afastou ainda mais da zona de rebaixamento da liga. No duelo disputado no estádio Nuevo Los Cármenes, quem roubou a cena foi o atacante Ígalo. Ele marcou os 2 gols do Granada. No primeiro, aos 29 minutos da primeira etapa, ele dominou o cruzamento da direita de Jara, driblou 2 defensores e empurrou para as redes. 5 minutos depois, ele aproveitou a falha da zaga adversária para completar um novo cruzamento da direita, dessa vez de Cortés, que foi ao 6º gol do centroavante nigeriano na Liga das Estrelas dessa temporada. O Espanyol, que com a derrota segue na 12ª posição na tabela, ainda conseguiu descontar com Didac aos 9 minutos do segundo tempo. Ele chutou forte para vencer o arqueiro brasileiro Júlio César. O triunfo deixa o Granada com 42 pontos, 8 acima do Gijón, que seria o primeiro a ir para a segunda divisão. Em outro jogo que abriu a 20ª rodada, o Getafe e Racing não saíram do 1-1. Miku de pênalti abriu o placar para o Getafe. Diop empatou para os visitantes, que já estão rebaixados para a segunda divisão desde o fim de semana. No argentino, na segunda, o Belgrano e Tigre ficaram no 1-1. E pela Libertadores, Cruz Azul e Libertad ficaram no 1-1. Já o Nacional de Medellín foi derrotado pelo Vélez Sarsfield por 1-0. Confira os jogos de hoje. Na Copa do Brasil, Fortaleza enfrenta o Grêmio às 19h30. Já às 21h50 temos Ponte Preta e São Paulo, Atlético Paranaense e Cruzeiro e Vitória e Botafogo. Pela Libertadores, o União Espanhola visita o Boca Juniors às 19h30. Já Emelec recebe o Corinthians às 21h50. No mesmo horário, o Vasco encara o Lanús. Ainda pela 20ª rodada do Espanhol, o Atlético de Madrid enfrenta o Real Sociedad às 13 horas. E às 15 horas tem Zaragoza e Levante, Mallorca e Raio Vallecano, Barcelona e Málaga e Sevilha e Betis. O Valência recebe o Osasuna às 17 horas. No mesmo horário, o Atlético e Bilbao joga com o Real Madrid. Pelo campeonato francês, às 14 horas temos Nice e Lille, Bordeaux e Rennes, Paris Saint-Germain e Saint-Étienne, Ajaccio e Sochaux. Ainda às 14 horas tem Olympique Nancy, Lyon enfrentando Valenciennes, Dijon e Auxerre, Caen, Lorient, Brest e Toulouse. E ainda pela 34ª rodada do inglês,
O Chelsea recebe o Newcastle às 15h45. Já o Bolton encara o Tottenham às 16 horas. Pelo campeonato italiano, às 15h45 tem Catania e Bologna, Cesena e Udinese, Fiorentina e Novara. Ainda tem Genoa e Cagliari, Juventus e Lecce, Lazio e Siena, Milan e Atalanta e Parma e Internazionale. Universitária Esportiva volta já. Chuva na cidade quente, é diferente. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Todas as sextas-feiras, das 18 às 21h30 da noite, no Bar do Palácio da Música, com Rubens de Figueiredo e Dalmir Gomes, exceto a primeira sexta do mês. Venha sentir a beleza da música brasileira. Sexta na Canção, um happy hour no Palácio. Apoio FM Universitária. 96,7 Universitária Esportiva. E quem quiser mandar sugestões, críticas ou entrar em contato com a Rádio FM Universitária, liga pra gente pelo telefone 3237-1619. Repetindo, 3237-1619. Contato com o programa Universitária Esportiva também pode ser feito através do nosso e-mail. Anotem, universitarioesportiva@hotmail.com. Repetindo, universitarioesportiva@hotmail.com. E o River tem novas contratações chegando. O atacante Adrianinho, o meia Irã e o lateral Ângelo. Os jogadores devem chegar amanhã no time. Infelizmente, a Universitária Esportiva de hoje chegou ao fim. O programa foi apresentado por Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeiro. O programa é a realização da FM Universitária 96,7. Direção-geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. O Universitária Esportiva volta amanhã com as novidades do mundo dos esportes. Sintonizem às 11h30 na FM Universitária 96,7. Muito obrigada pela audiência e continuem com a nossa programação. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.